Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde, hoje é sexta-feira. Oi, gente, Sextou. sou a Poliana. A Poliana está aqui. Olha lá, sextou com Melissa e Poliana. Tudo bem, gente? Essa fofinha. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu vou fazer um vídeo rápido, um short de fé, tá? Quer tirar, filha? Não? Tira. Então põe a mãozinha aqui. Vai. Pega aqui na Bíblia. Já tirou? Onde? Aqui? Tá, peraí. Peraí. Êxodo 13. Êxodo 13, 12. A partir do 12. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. São os 10 mandamentos, vou ler desde o início. Eu vou chorar. Peraí, deixa a mamãe ler que você tirou os 10 mandamentos. Deus falou e foi isso que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outrem. A casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Aqui, continua no 18. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então, essa parte final, para mim, é muito esclarecedora. Eu vou me apresentar agora, né, que não deu tempo. Eu sou Melissa,
né? Sou dona aqui do canal. A Poliana que apareceu aqui, ela é a Poliana de verdade, né? Nós somos autistas, eu sou superdotada, sou escritora, né? Então essa é a minha principal área de superdotação, né? Mas eu tenho uma superdotação justamente em relação aqui, que eu vou falar, tá? Com vocês. Essa área aqui. E que pode ser talvez um pouco desconcertante, entendeu? Porque existe, igual eu fiz uma vídeo performance aí para vocês, que é sobre os consensos. Então, existem consensos já em relação a toda parte da Bíblia, toda interpretação. E aí eu venho tirar os consensos, eu venho abrir os olhos de vocês, entendeu? Essa parte final, ela é muito esclarecedora se você abrir e chegar no nível de consciência no qual eu cheguei. Por quê? Aqui, Moisés instiga o povo a ter medo, entendeu? Ele provoca o medo nas pessoas. E o que acontece quando ele faz isso? Oi, amorzinho, deixa eu terminar rapidinho. Quando ele faz isso, acontece essa frase aqui, ó. Se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então, nós não queremos que Deus fale conosco. Filha, não mexe na mesa porque ela balança e treme todo o vídeo. Desculpa. Então, Moisés, ele causa um reflexo negativo no povo. Qual é o reflexo? Não queremos que Deus fale conosco. Eu não quero que Deus fale comigo, senão eu posso morrer. Entendeu? Então, eu vou elencar uma pessoa para falar com esse Deus. Mas eu não. Porque eu sou fraco, porque eu não mereço, enfim. Porque eu tenho medo, entendeu? Então, se elenca algumas pessoas que falem com Deus e essas pessoas se tornam meus intercessores. E por mais que muitas vezes, por exemplo, o protestantismo é contra a intercessão, como tem Maria, Nossa Senhora, né? Mas existem outros intercessores ocultos, intercessores que não estão denominados como intercessores. Aqui Moisés é um intercessor, na mesma posição que Nossa Senhora é. Ele é um intercessor. E ele chega a ter uma condição de santo, entendeu? De semideus. Como? A partir do momento que eu creio, tenho fé de que tudo que um homem fala é 100%, é genuinamente santo, elas por elas, traduzido literalmente da boca de Deus, tudo que ele fala, tudo que ele faz. Então ele é um semideus, ele é o próprio Deus na Terra. Entendeu? Porque ele não está, eu não creio que ele erra. Eu não acredito que ele possa errar. E aqui é muito importante os 10 mandamentos. Mas você vê que quando Jesus vem, ele vai além do que está escrito. Por exemplo, é sábado. Ele não respeita. O que Jesus faz? Ele sai. Para quê? Para trabalhar. É um trabalho para ele, né? A cura, né? Ele sai para ajudar aquele que é necessitado. E daí até os judeus dizem para ele, mas você pode curar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
no domingo e você quer sair no sábado. Então, ele não poderia ficar um dia sem sair, no sábado que fosse, para respeitar, entendeu? Para respeitar o próprio Deus e para respeitar as autoridades ali, as pessoas ali, para não dar mau exemplo. Poderia, mas justamente ele não estava dando mau exemplo, ele estava dando bom exemplo do quê? De que as vidas, elas vêm antes. Antes do quê? Antes disso. Vem antes disso. Elas são mais importantes. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Outro exemplo dos 10 mandamentos, que Jesus vai além, é quando o rico chega em Jesus e diz: olha, eu cumpro tudo isso aqui, eu já cumpri, eu sou excelente nisso. Não falei nada. Fiz tudo que está aqui, eu fiz. E Jesus diz: não é o suficiente. Não é o suficiente. Você não vai para o céu. Se você não for bom, se você não for generoso, né? E mais uma vez Deus está falando comigo. Essa situação, criar situações para que as pessoas tenham medo de Deus e precisem de intercessores, isso é totalmente negativo. Não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, quer dizer, a ter medo dele, a fim de que não pequem. Mas nós sabemos que isso não funciona, o medo não funciona, só o amor e o respeito é que funcionam, o medo não. Porque eles vão entrar num processo que é muito inteligente do ser humano, né? Você cria um sistema de pagar para pecar. Você peca, aí você paga, e aí você quita. Você peca, você paga, aí você quita. Paga através do quê? Através dos sacrifícios. Então, se como que se diz, o crime compensa, o pecado compensava. Porque você ia lá, derramava um sangue, né, inocente, que não era o seu, né, ficava muito fácil, entendeu? E daí aqui, olha que diz, e o povo ficou em pé de longe, quer dizer, nós queremos ficar longe desse Deus. Não, perto não. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então, na verdade, esse sistema, né, antes de Jesus, ele propiciava o quê? A corrupção, o quê? O favoritismo. É o que Jesus falava, lugares marcados, entendeu? Por que ele foi lá no templo e ficou irado com as vendas das coisas? Comércio da fé, entendeu? Você peca e você paga. É só pagar e tá tudo bem, entendeu? Fora o sofrimento animal que se causava, entendeu? Se a gente fizesse as contas de quantos animais sofreram, né? Então, a gente precisa olhar as coisas além, entendeu? Além. Jesus vem e ele fornece esse Deus para mim, diretamente para você, sabe? Para quem seja, para todos. E justamente aí estava o perigo, por isso que ele foi crucificado, porque ele ia acabar com o sistema de corrupção que existia, entendeu? Que eles criaram, entendeu? Um sistema de ganhos através da fé. Quando Jesus perdoa os pecados diretamente, né? Quando ele diz que vai deixar o Consolador para nós, né? O Espírito Santo, ele torna as coisas muito fáceis. E, na verdade,
é que Deus está nas coisas simples, entende? E você pode perceber isso quando você mais precisar. Às vezes, nem bateria no celular você vai ter para pedir para alguém orar por você. Ou você pode estar fora do ar, você pode não ter forças nem para abrir a boca e falar, entendeu? Aí que você vai ter grandes experiências com Deus. E eu sei que é difícil. É difícil, sabe o quê? Quando você tem um herói, entende? Como Moisés, ele é um grande herói, né? Só que qual que é a trajetória que eu vejo dele? Ele foi um menino que ele correu risco de vida, né? E ele foi sim escolhido por Deus, né? E foi para casa do inimigo. Então, olha a coragem que ele teve de se desfazer da herança egípcia, né? De ter que passar para o lado da família pobre, da família que não tinha nada, que ainda era escravo, sabe, de ter que enfrentar a sua própria família. Porque quem que era a família dele? Os egípcios eram a família dele, né? Eram aqueles que conheciam tudo dele, o que ele gostava de comer, os jeitos, trejeitos, tudo dele. A história dele foi com os egípcios. E ele conseguiu passar para o lado. A questão ali não é o sangue de quem era. A questão é você passar para o lado daquele que está certo, entendeu? Mesmo se ele fosse do sangue dos egípcios, ele poderia sim passar para o lado dos israelitas. A gente tem que aprender a lutar e olhar as coisas fora desses laços que são criados, entendeu? Porque Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu pai, esse sim é meu filho, meu irmão, meu pai, minha mãe, entendeu? Então, naquela situação, os egípcios estavam errados, entendeu? E aí Moisés passa para o lado certo. E aí ele luta, e ele vence. Eles vão para o deserto. E lá não havia leis, né? Eles estavam sem terra, vagando. E ele precisava de regras para conter aquele povo. E acredito sim que Deus o ajudou. Mas com o tempo, ele, de alguma forma, ele se perdeu, criando algumas leis extremamente cruéis, entendeu? Por exemplo, existem leis que desfavorecem a mulher, né? E, por exemplo, a lei do apedrejamento, né? É uma lei extremamente cruel. Quando ele pune as pessoas que casam, os homens que casam com estrangeiras, e ele mesmo se casa com uma, então ele se torna hipócrita, entendeu? Quando ele começa a perseguir as pessoas que querem se comunicar com Deus da mesma forma que ele faz, punindo a irmã dele, sabe? Jogando praga na irmã dele, dizendo que ela é que é invejosa, entendeu? Sendo que todo ser humano tem o desejo de se comunicar com Deus diretamente. E não só o desejo, todos podemos, mas não é de agora, não é a partir de Jesus, desde sempre, entendeu? Claro, não da mesma forma do Éden, mas ele começa a ser extremamente autoritário e começa a cometer algo que se chama abuso de autoridade. Ele
ele é que o poder ele seduz, né? O poder ele, entende? Você precisa ter limites no seu poder, entende? Você precisa respeitar o outro, o livre-arbítrio do outro. Você precisa entender e respeitar que Deus fala com os outros também, entende? E isso é extremamente importante. Eu estava assistindo hoje um relato de QM que eu achei muito. Acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu assisti e pensei assim: não me parece real. Me parece manipulação, entendeu? Porque ele se apresenta como pastor e aí ele diz, não conheço ele diz que ele vai contar o relato dele. E daí no relato dele, todas as experiências deles é Deus mostrando pastores famosos e vai mostrando como se fosse assim os podres, vai mostrando esse pastor fala que está com Deus, mas na verdade está com o diabo. Esse outro também, Deus foi me mostrando que não sei o que, não sei o que. E me pareceu uma grande manipulação de dizer assim, olha, vem para a minha igreja, que a minha igreja é a única verdadeira, porque ele não cita nomes, né? Não no vídeo, né? Mas assim, dá impressão, dá essa impressão, sabe? Que todos estão com o diabo, menos ele, sabe? Por que eu duvidei desse relato? Porque todos os relatos de EQM, quando você tem uma experiência tão forte dessa fora do corpo, sempre o foco é você, é a sua vida. Deus vai te mostrar aquilo que está errado na sua vida, não na vida do outro. Entendeu? Não é assim. Isso é algo que acontece, que eu vejo em todos os relatos. Nem sempre a pessoa vai falar, sabe? Porque às vezes é algo muito pessoal, entendeu? Às vezes a pessoa quer falar, ela fala, ela compartilha, né? Mas Deus vai mostrar para você aquilo que tá bom na sua vida ou aquilo que tá ruim. Ou simplesmente não vai mostrar, igual na minha QM, Deus não me mostrou nada. Ele simplesmente me acolheu, sabe? Ele simplesmente, eu fui naquela nuvem, né? Eu estive no corredor, me senti atraída a percorrer aquele corredor até chegar em algum lugar e tive a experiência de estar na nuvem, de me sentir tão amada, tão plena, tão indescritível, todos os sentimentos bons ao mesmo tempo e me sentir forte e grande, o que eu não sinto aqui. E me sentir aceita, amada, respeitada, enfim, sabe, como se pudesse reunir todas as coisas boas e, sabe, colocar assim, uau. E muitas vezes, e hoje eu tava pensando sobre, porque eu tava assistindo um relato de um muçulmano, né? Daí eu pensei que no mundo todo, várias culturas, várias pessoas disseram que falaram com Deus, né? Escreveram suas leis, né? Tem a Bíblia, tem o Alcorão e tem outros escritos também, né? Daí eu gosto de ter esse olhar global sobre as coisas, né? Se nós temos vários escritos, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, sei lá quantos. Como e todas essas pessoas, todos esses grupos falaram que não, o nosso que é verdadeiro, não é o nosso, não é o nosso, não é o nosso. Como é que eu vou saber quem realmente falou com Deus? Né? Será que os judeus estão certos, os cristãos
ou são os muçulmanos. Afinal de contas, quem realmente falou com Deus? Para mim é uma coisa certa. É só você ver o teor do que está escrito, do que se manda fazer nessa lei. Se houver traços de crueldade e de injustiça, pode ter certeza que ali não está Deus. Entendeu? Porque Deus é fonte de amor e de justiça. Entende? O que eu acredito? Ninguém pode ter um conteúdo 100% divino que vai sair da sua boca ou da sua mão para escrever. Ninguém. Por quê? Porque nós somos pecadores. Entende? Não tem como a gente se transformar em um semideus e descer, e, sabe? Não tem como. Apenas Jesus podia fazer isso, mas ele não quis escrever, né? Só ele. E por que ele não escreveu? Provavelmente ele era analfabeto. Eu já trouxe isso aqui, né? Analfabeto. É muito simples. E olha que é mais estranho, Jesus não dava importância a isso, né? E daí, de uns anos para cá, por essa questão, quem sabe eu sou vegetariana e eu ando tendo cada vez mais uma sintonia, não sei, um chamado com a natureza, com os animais. Só que para que eu entendesse melhor a natureza, os animais e tivesse um olhar muito mais global ainda em relação à história da humanidade, eu tinha que me afastar um pouco do conhecimento. Do que? Da idolatria do conhecimento e da letra. Porque como que eu posso entender as outras espécies, a natureza, se elas não falam a mesma língua que eu? Então eu preciso falar a mesma língua que eles. Qual que é a língua? O silêncio. O silêncio. O não escrito. Entendeu? Então, assim, é uma construção, entendeu? De ideias. Por exemplo, onde está o seu valor, né? Para o ser humano, o valor dele é algo que ele precisa correr atrás, entendeu? Ele precisa correr para ele ter valor. Corre, 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 corre. Quem sabe antes de você morrer você tem algum valor. Mas para as outras espécies não é assim. Elas nascem e elas já têm o valor. Elas não estão correndo através do valor delas. Elas já sabem que elas têm valor, entendeu? Nenhum passarinho, nenhum cachorro, nenhum gato, nenhuma vaca, nenhuma galinha está lá, corre, 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 para que alguém os valore. Eles já têm o valor. É inerente à vida. Eu existo, eu já tenho valor, entendeu? Não é quando eu for bacharel nisso, quando eu for licenciada naquilo, quando eu for doutora, quando eu for médica. Não. Eu já tenho valor em mim. É inerente, entendeu? E daí também você começa a pensar, por exemplo, nos fetos, né? Uau! Sabe? Em toda a vida, né? E daí, por isso também tem a questão dos sacrifícios. Eu não acredito que Deus criaria um sistema de obtenção de pagamento pelo pecado, entendeu? Mamãe! O que Deus ganha de você ir lá e matar um bode, matar uma galinha, derramar o sangue? Aliás, eu não sei. Você já viu alguém matar um porco na sua frente? Uma galinha, um bode, uma ovelha? Isso te causa prazer? Por que Deus
teria prazer nisso, em ver um ser que ele criou sofrendo, agonizando. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, muitos dos sistemas Jesus sabia que Moisés criou, entendeu? Porque era a necessidade dele ali no deserto, de colocar ordem na casa, entendeu? Só que algumas coisas foram erradas, entendeu? Simplesmente não funcionava, porque não se efetua arrependimento e a mudança de comportamento, entendeu? Essas burocracias. Então, Jesus sabia que a questão do sábado era uma burocracia. E muitas vezes a lei de Deus, a lei de Moisés, ela vai funcionar como burocracia, criando o quê? Linhas imaginárias, entendeu? Então, as pessoas poderiam ajudar umas às outras no sábado, sim, mas porque existia essa linha de proibição imaginária na cabeça delas, elas não se moviam no sábado, entendeu? Não que elas não pudessem. E muitas vezes o ser humano é assim. Esse rico, ele podia ajudar muita gente. Mas por que ele não fazia? Porque existia uma linha imaginária na cabeça dele de que ele já merecia ir para o céu. De que ele já era bom o suficiente por cumprir tudo que estava escrito. Entendeu? Ele não se via fazendo algo maior. Entendeu? E talvez naquela parábola lá do bom samaritano tinha um homem caído, né? E passam os dois sacerdotes e passam reto e não ajuda aquele homem caído. Porque talvez na cabeça deles também tinha essa linha imaginária de: ei, eu tô cumprindo tudo que tá aqui. Eu não preciso ajudar essa pessoa caída no chão. Porque eu já sou salvo, entendeu? Eu já sou salvo. Então não preciso fazer nada além. Ó, tô quite com Deus, né? Por isso que às vezes o outro que não se considera salvo ainda vai ser aquele que vai fazer, entendeu? Porque essa é a questão. Nenhum de nós somos salvos. Todos nós temos, enquanto estamos vivos, ainda não estamos salvos, ainda temos coisas a fazer, que a vontade de Deus, né? Não, eu não sou salva. Não, ninguém é salvo. Ninguém. Enquanto estamos aqui, nós temos pendências, nós temos coisas que Deus quer que a gente faça. E se a gente não fizer, não iremos para o céu. Não iremos. Talvez seja aquilo que Jesus falou. Para a gente se cuidar, porque o diabo está o tempo inteiro rondando, entendeu? Então, você pode ter um caminho, né, com Deus e de repente pode pôr tudo a perder, né? Ao mesmo tempo, você também pode, como que se diz? O jogo pode virar a qualquer momento, né? Você pode ter tido uma vida totalmente desregrada e de repente você, né, escolhe estar do lado certo. Assim como Moisés lá, no início, ele estava do lado do opressor e ele viu, né? Em algum momento ele teve um estalo de consciência, o estado de consciência dele aumentou e ele percebeu, né? O quanto a família dele, os amigos dele, os parentes, eles eram extremamente cruéis e que tudo que ele estava usufruindo, na verdade, era conquistado através da corrupção, através de injustiças, entendeu? Só que quando a gente está usufruindo daquilo,
a gente não consegue perceber, entendeu? Eu acho muito bom que você consiga estar dos dois lados. Para que você tenha essa experiência. Essa experiência de saber, entendeu? Por exemplo, Moisés, ele esteve dos dois lados. Moisés, ele esteve do lado do opressor e do lado do oprimido. É o que fez essa revolução dentro dele, entendeu? Agora, Jesus, ele já nasceu do lado oprimido. Ele já nasceu rejeitado, né? Então, ele estava ali com as prostitutas, com os doentes. Então, sabe, ele sabia tudo o que o povo dele precisava, entendeu? Só que o que acontece? Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam do lado fácil da vida. Quando você está do lado fácil, né, sem dor, você fica do lado do julgamento só, né? Ainda mais quando você tem uma teoria que te dá respaldo para julgar o seu próximo, entendeu? E daí, Jesus está o tempo todo falando: vocês são hipócritas, vocês são hipócritas, vocês são hipócritas, porque vocês não fazem nada para mudar essa realidade. E outro dia eu tava. Parece que eu visualizei Portugal chegando aqui. Eles com aquelas botinhas meio de saltinho, sabe? Forradas assim, às vezes de tecido, com aqueles laços, sabe? Os índios nus, né? E eles, eu vim evangelizar, eu vim trazer para eles Deus, eu vim, sabe? Como eu vim salvar vocês, né? Mas a EQM desse pastor, o que ele via era parecido com o que eu vou falar agora. Ele via esses pastores famosos arrecadando muito dinheiro. E as pessoas sedentas por milagres, sedentas pelo agir de Deus. E na verdade ele via Satanás ali, sabe? Instigando, os pastores instigando as pessoas a darem mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Nós sabemos que isso acontece, né? Isso não quer dizer que todo mundo que dá o dinheiro para a igreja é instigado por Satanás. Mas nós sabemos que existem sim falsos profetas, né? Só que isso não é de agora, né? Isso é desde muito tempo atrás, né? E aliás, isso não é só no cristianismo. Eu acredito que isso existe em todas as religiões. Mas só Deus pode sondar o coração das pessoas, não é? Mas isso está também não só nas igrejas, isso está no comércio também, né? Porque Deus tem me falado sempre que uma das maneiras de Deus agir, a principal, é através do seu trabalho, né? Então, assim, o seu trabalho, ele tem que ser um fator que traga a diminuição do sofrimento, não o aumento da segregação social, entendeu? Então, Deus tem que estar presente lá no seu trabalho também. E eu acredito, principalmente nos países de terceiro mundo, existe uma força satânica muito maior. Por isso que eu disse que o Brasil, ele é maldito, está em maldição ainda, no último vídeo que eu fiz para vocês. Ficou muito longo esse vídeo, eu vou encerrar já.
Mas daí eu vi a botinha do português, eu vi aqueles pés descalços dos índios e aquela soberba, sabe, do europeu que chega e muitas vezes a gente só vê a aparência, entendeu? E esse é um sistema, entendeu? Que parece, ou você dá a entender que esse descalço precisa daquele que está com a botinha, entendeu? Porque parece que ele se muniu de algo, parece que ele sabe algo a mais do que o outro que está descalço. Mas talvez seja tudo ilusão, entendeu? Talvez seja ai, como eu vou dizer? Amor, Oi, filho. me ajuda. Tá, ajuda. Seja Ei, uma grande farsa, um grande plano. É como assim? Parece, sabe o que dá a entender? Quanto mais coisas você se habitua a ficar dependente, mais dependências você vai criando. Por exemplo, na época que eu era criança, adolescente, eu não tinha celular. Hoje, nossa, ficar sem celular, você não consegue estudar. Na minha época, a gente fazia trabalho de escola à mão, você não precisava de uma máquina, de imprimir nada. Então, só que a gente via mais as pessoas, né? Hoje a pessoa manda uma foto de bolo de aniversário, ela acha que já parabenizou, sabe? Ela acha que é a mesma coisa de ir na casa da pessoa e dar um abraço da pessoa, né? Então, esses artifícios, essas burocracias, e é como se fosse, sabe o quê? É que nem os consensos que eu falei, eles vão criando cegueiras, sabe? Você não consegue mais se ver sem aquilo, você... E às vezes você tem que arrancar para você ter um nível de consciência maior, entendeu? Igual eu ando vendo a maternidade, ela sendo arrancada da mulher, entendeu? Eu lembro quando era criança, minha mãe colocou meu irmão por um tempo foi na creche, foi na pré-escola, com 2 anos. Aí ela deixou ele um pouco e ela tirou, ela falou assim, me arrependo de ter colocado. Não acho bom. Não acho bom a criança, sabe? E isso ficou marcado para mim. E aí, uma vez estudando italiano, eu descobri que creche em italiano é asilo de crianças, né? E daí você começa a ter um estado de consciência, sabe, muito grande. Daí você começa a ver rodas, sabe, girando, 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 girando. Só que para você enxergar as coisas, você precisa congelá-las e começar a ver o que está acontecendo com a história, o que está acontecendo com a medicina, com a psicologia, com os educadores, com as mulheres, com os homens, sabe? Porque essas rodas, elas giram tão rápido e você ensurdece, sabe? Você fica cego, entende? Porque você tá lá, lembra? Correndo, 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 correndo. E você não sente mais nada. Sabe um negócio que você bate, 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 bate? Daqui a pouco você está completamente insensível, então você não percebe as mudanças. Você está rodando junto com a roda. Então, para você enxergar as coisas, você precisa sair da roda, congelar as coisas e olhar para elas. Entendeu? A mesma coisa aqui. Se você
estiver aqui dentro, você não vai enxergar nada. Para você enxergar, você tem que sair, olhar e congelar as coisas para que você enxergue, entendeu? Senão você não enxerga. Você não enxerga, você é devorado, você é massificado. É isso. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo e até a próxima.